Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Olá amigos, aqui é o Daniel. E aqui é Samuel. Você é especial. Por isso que o programa Canta Goiânia é feito especialmente para você. Que bom estarmos novamente com você no programa Canta Goiânia. É muito bom estar encontrando contigo toda semana. E a partir da próxima semana nós estaremos também na TV NET, canal 36, de sábado a domingo. A semana inteira você vai poder assistir então o programa Canta Goiânia. E hoje o nosso programa está muito especial. O tema é Educação e a Mudança na Língua Portuguesa. E para discorrermos um pouquinho sobre o assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor Edmilson Almeida, que é teólogo, consultor educacional, especialista em direito educacional, diretor acadêmico da FAIFA, Faculdade da Igreja Ministério Fama. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Olá, Sheila, obrigado por estar no Canta Goiânia. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa mudança na língua portuguesa. Espero contribuir com o tema. E também com o professor Carlos André. Tudo bom, professor? Que bom tê-lo conosco aqui. O professor Carlos André, que é advogado, professor de língua portuguesa e redação jurídica nas escolas superiores de advocacia, Ministério Público e da Magistratura, diretor do curso Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa. Tudo bom, professor? Tudo bem. Aliás, para não perder o costume de professor de língua portuguesa, obrigado eu. Né? Essa é a resposta, obrigado eu. Muita gente fala de nada, né? Mas é obrigado eu. Bem, mas nós iremos posteriormente falar a respeito desse detalhe. Eu sinto honrado por estar aqui, por ter sido convidado por vocês no programa Canta Goiânia, um programa de tanta qualidade assim. Espero contribuir também para o tema. Ok. Nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa e a sua mudança. Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. A mais completa coleção de moda para você se vestir bem está na Empório Hanna. Toda linha de roupas femininas multimarcas, além de acessórios exclusivos para completar seu visual. Na Empório Hanna, o atendimento é exclusivo, com profissionais preparados para você se sentir ainda mais bela e segura. Empório Hanna. Tudo que você precisa para criar o seu estilo com sofisticação está aqui. Rua Nova, esquina com T53, setor Marista. Fone 3092-6750. Desafio Brasil Telecom. Eu desafio você a comparar os planos de outras operadoras com o Pula-Pula da Brasil Telecom. É muita diferença. Só com o Pula-Pula, suas recargas valem 12 vezes mais e você tem bônus para falar de graça com todas as operadoras. Você fala com todo mundo sem se preocupar para quem vai ligar. Bem diferente desses bônus que você vê por aí. Faça as contas, venha até uma de nossas lojas. Pula pra cá. Brasil Telecom, você ganha mais e sua vida também. Estamos de volta com o nosso programa Canta Goiânia. Esse programa está muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre educação e a mudança na língua portuguesa. Professor Carlos André, que mudança é essa que todo mundo está comentando? Bem, na verdade não há ainda mudança. Comentando um pouco sobre a história disso, isso surgiu lá em 1990, em função de um anseio, né, do presidente Sarney e do ministro à época da Cultura, que era o Antônio Wais, o grande Antônio Wais, memorável Antônio Wais, que era da Academia Brasileira de Letras, já foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Eles entenderam que, para um aspecto de globalização, de fortalecimento da língua portuguesa em termos internacionais, seria interessante que todos os países falassem a língua portuguesa. De forma foi criada a CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, para falar, para discutir a respeito do assunto. Bem, isso de 1990 até 1995 ficou no Senado, ficou na verdade no Congresso Nacional. E com uma resolução de número 95, lá foi aprovada essa reforma.
E de lá para cá tem sido um debate muito grande em todos os países, principalmente Portugal, para que essa reforma fosse, vigorasse de fato no plano internacional, direito internacional e direito público interno em cada país. Recentemente, no dia do centenário da morte do Joaquim Maria Machado de Assis, que é o grande escritor da língua portuguesa, o grande Machado de Assis, dia 27, agora último, de setembro de 2008, foi feita a ratificação do decreto que, sob o ponto de vista do direito público interno, ratifica esse acordo que foi feito em 1990. Por que eu disse que não mudou ainda? Porque o artigo 1º desse decreto, que é o decreto 6.538 de 2008, ele fala que, no artigo 1º, que só a partir do dia 1º de janeiro de 2009, como ressalva no parágrafo 1º desse mesmo artigo, que vão coexistir as duas ortografias do dia 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012. Então essa mudança é só ortográfica? Olha, e aí eu faço um questionamento. A mudança é basicamente e é simplesmente, e é uma pena, deixo isso bem claro, é ortográfica. Na verdade, a ortografia está intimamente ligada à fonologia. Imagine, quando escrevemos um determinado nome, pensamos no aspecto fonológico, isso é um fato indubitável. Claro. Tanto que para aprender outras línguas, inglês, francês, alemão, qualquer que seja, nós temos que observar o aspecto fonológico. Bem, só que esses países não conseguem, sob qualquer hipótese, falar da mesma forma. Não conseguindo falar da mesma forma, quiseram unificar a ortografia. Você pode imaginar no que deu. Que bagunça. Uma bagunça. O que vai virar isso? Um verdadeiro pandemônio. A verdade Meu Deus. Um pandemônio. Professor Edmilson, como as instituições de ensino superior estão vivendo essa mudança? Ou estão vendo, né? Que já ainda não existe na prática, mas como eles estão vendo essa mudança? No primeiro momento, as instituições de educação superior estão trabalhando, debatendo internamente, promovendo fórum, discutindo e tentando adequar principalmente os cursos de letras para estar oferecendo esse suporte a partir dos cursos de letras, né? Ministrando cursos de pequena duração, convocando professores da área, inclusive há sugestão para se estar liberando 0800, algum meio que possa estar tirando dúvida do público interessado. Então, as instituições de educação superior estão, sim, preocupadas, uma vez que altera muito essa questão da escrita na língua portuguesa. Realmente, né? Porque imagine só, né, professor, o artigo 3 da Constituição Federal fala que a língua portuguesa é a língua oficial, né, no Brasil, de sorte que faz parte da nossa nacionalidade. Isso muda a estrutura de um povo. Totalmente. Né? A língua muda, evidentemente. Por mais que, em termos quantitativos, né, haverá mudança, né, a mudança não chega lá a 0,4%, é muito pouca coisa. Em Portugal mudou mais 2,5%. Mas isso muda, evidentemente, a estrutura. E há uma parte boa nisso. O brasileiro começou a falar sobre língua portuguesa. Isso é ótimo. Isso é muito bom, né? Lindo, com certeza. Deixa eu aproveitar essa deixa sua, professor. Realmente eu acho que vai ser importante, porque nós brasileiros temos mania de achar que falamos bem a nossa língua, né? O nosso idioma, né? E estudamos, procuramos desde cedo ensinar nossos filhos a falar inglês, francês, espanhol e esquecemos de aprimorar a nossa língua. Será que isso agora vai mudar a mentalidade? Bem, com relação a essa questão linguística, tem uma polêmica nas universidades, porque o que se diz é o seguinte, que hoje ninguém fala errado. A linguística moderna, a sociolinguística, diz que existem variantes linguísticas diferentes. Então, se um sujeito, de repente, no momento coloquial, usar o padrão coloquial de linguagem, é até possível. A língua é como um guarda-roupas, mas aí você falou muito bem, porque no momento formal, você precisa ter uma roupa formal. E o que eu estou observando é que as pessoas querem ir, por exemplo, a reuniões de biquíni, né? Isso é um grande problema. Então, a reunião não se pode ir de biquíni. Dessa forma, tem que se usar o padrão formal. Então, eu concordo plenamente com você, entendo que há necessidade, sim. O brasileiro agora vai passar a se preocupar um pouquinho mais com a língua portuguesa. Vai, certamente. O senhor concorda, não, professor? Com certeza. Eu quero saber de você, professor Carlos André, o que mudou na prática essa alteração na língua portuguesa. Mas daqui a pouquinho, professor, depois dos nossos comerciais.
Pensou em crescimento pessoal e profissional? Venha para o CCAA. Crianças a partir de 3 anos. Inglês instrumental para mestrado e doutorado. Free Time. Inglês para profissionais e preparatório para TOEFL. O CCAA possui equipes motivadas. Metodologia de ensino interativo. Aulas VIPs. Tudo para você fazer o diferencial. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca esquece. As últimas novidades e tendências para moda noivas e festas você encontra na Le France. Vestidos exclusivos e sob medida para locação ou vendas, além de toda a linha de acessórios para noivas e festas. Le France, tornando seu sonho realidade. Estamos de volta com o programa Canta Goiânia. Professor Carlos André, o que mudou na prática essa alteração toda na língua portuguesa? Bem, na prática ainda não mudou. Até quero dar um conselho aos telespectadores: não comprem dicionários, não comprem dicionários agora, não é momento. E mesmo os dicionários que já trazem lá na capa, dizendo assim, ó, já alterado segundo as novas reformas. Não compre por quê? Porque ainda o vocabulário ortográfico da língua portuguesa não fora publicado pela Academia Brasileira de Letras, que deve fazê-lo lá em fevereiro. Então não compre, porque é possível, isso já aconteceu conosco, um dicionário para a mesma palavra dizer algo exatamente contrário de outro dicionário. São 2 grandes dicionários, o dicionário Aurélio e o dicionário Wise. Então eles dizem coisas diferentes sobre a palavra mesma. Portanto, seria interessante não comprar. Eu quero saber agora, professor Edmilson, os professores universitários estão aptos a ensinar este novo português aos seus alunos? É bom ressaltar que nós estamos diante de uma nova língua portuguesa. Tá? E como a educação trata de processo, educar demora, é um processo lento, e essa língua portuguesa que desaparece ou tenta desaparecer a partir de janeiro de 2009, surge uma nova língua portuguesa e os professores não estão preparados ainda, uma vez que não está em vigor. As instituições de educação superior, como falei no bloco anterior, estão se mobilizando para a alteração de currículo, alteração de conteúdo programático, e a partir daí vai se estabelecer sim, programas através de fóruns e debate para se chegar a denominadores comuns a respeito desse passamento do ensino dessa nova língua portuguesa. Tá? Nós percebemos uma coisa, professor, ao ler um currículo de uma pessoa que vem nos procurar, né, emprego nas empresas, a falta de qualificação. E nós observamos coisas absurdas. Pessoas hoje escrevem errado, seja ela em qual nível social ela se enquadre. E isso nos faz refletir um pouco, será que as escolas agora, os professores, as instituições de ensino médio, superior, elas vão se preparar, vão preparar os seus professores para ensinar os seus alunos essa nova língua e melhor ainda, se elas vão, principalmente os alunos universitários, se eles vão sair das faculdades sabendo realmente falar e escrever o português? O que o senhor acha, professor Carlos André? Eu acho que nós vivemos hoje, Sheila, um caos em termos educacionais, em termos de língua portuguesa, um caos absoluto e completo. Eu percebo isso claramente quando vou fazer recursos para concurso público. Eu sou professor de concurso público, o curso Carlos André é concurso público, e também ligado ao pré-vestibular. Nós percebemos claramente que existe uma dificuldade muito grande na produção textual, não só sob o ponto de vista ortográfico, mas, por exemplo, existem alunos que chegam ao curso que acham que vírgula é pausa para respirar. Alunos que chegam no curso que não sabem o que é crase, pensam que crase é aquele acentozinho que se chama acento grave. E por que isso? Por causa de uma visão de que gramática é uma coisa chata, de que gramática é uma coisa que não é necessária. No ensino médio inteiro, depois na universidade, ele começa a perceber que o mercado de trabalho exige, e aí sim ele começa a acordar para isso, e talvez, num momento, não tenha mais tempo e possibilidade para entender o padrão formal. Eu entendo certamente que o mercado vai ser exigente quanto à produção textual, não só sob o aspecto ortográfico, mas sob o aspecto sintático, de construção de texto.
E isso certamente veio à baila no momento correto, porque o Brasil está se internacionalizando e as pessoas certamente precisarão dominar um pouco mais a sua língua. Né? O chinês não vai ficar falando só inglês. Há pessoas que estão fazendo curso de mandarim nos Estados Unidos para ir para a China. Então, fato indubitável, inquestionável, de que precisamos realmente dominar o nosso idioma pátrio. Para depois aprender um outro segundo, terceiro, quarto idioma, né? Sim, certamente. Eu sempre fui contra isso. Primeiro a gente tem que aprender o nosso, dominar o nosso, para depois aprender o outro. Muito embora é necessário o inglês, o francês, o espanhol, hoje, e qualquer área que você atua, você precisa falar pelo menos um pouco do inglês, né? Outro dia, eu até quero ouvir a opinião do professor Edmilson sobre esse detalhe, conversando com um professor de alemão, e ele dando aula, e perguntou sobre uma partícula passivadora. Então ele questionou, falou, isso que vocês estudam em língua portuguesa, partícula passivadora, aquele ser em vende-se casas, por exemplo, ninguém sabia o que era partícula passivadora. Ele ficou revoltado, mas vocês não sabem língua portuguesa, estão estudando alemão? Que coisa. Não é, professor? É uma coisa... isso. Agora seria bom ressaltar a questão do sistema, né, professor? Porque muitas das vezes nós sacrificamos o professor ou até as instituições. E nós precisamos lembrar que o sistema brasileiro, o sistema educacional brasileiro, lamentavelmente está falido. É fato. Então, o que nós precisamos, e me parece que o Ministério da Educação e Cultura está quase que acordando para isso e começou a exigir das instituições de educação, tá, propostas que venham realmente qualificar o seu graduando, o seu estudante. Tá? Mas é bom qualificar tecnicamente, né, professor? Porque eles às vezes estudam determinados assuntos que na prática não são viáveis, né? Hoje o mundo precisa de prática, o sujeito tem que sair prática. Eu fico preocupado até, entre aspas... Se vê muita teoria nas faculdades. Quando vai para a prática, o aluno fica perdido. E por isso esses cursos de MBA têm aumentado muito. Já percebeu? Verdade. Por quê? Porque são cursos práticos. São cursos efetivos. Né? Mas a educação brasileira, ela tem alertado para isso. Prova disso é o aligeiramento do ensino superior, o aligeiramento, que é uma necessidade. Há um déficit muito grande em número de pessoas formadas, e é claro que os que têm formado, já se sabe por pesquisa que um grande número é analfabeto funcional, tá certo? Prova disso, prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual faço parte, tenho a honra de fazer parte, realmente né? Então, é preciso que a população também esteja alerta a isso e comece a cobrar. O mercado de trabalho está cobrando, né, professor? Está, certamente. O mercado de trabalho, ele simplesmente não permite que o mal profissional se estabeleça. E o mal profissional pode ser identificado sob o aspecto de grafia, né, professor? Isso é bom deixar bem claro aí. Será que pela grafia a gente vai conseguir identificar um analfabeto funcional? Já imaginou por exemplo, imagine ir a um nutricionista, por exemplo, um exemplo, né? E o sujeito lá escreve cenoura com S. Não volta lá nunca mais. Né? Se bem que alguns dizem que o que importa é comunicação, o que eu entendi. Não é bem assim, é a velha história do guarda-roupas, né? É duvidoso. Momento formal, português formal. É meio duvidoso. Um profissional desse, eu sinceridade, acho duvidoso. Com certeza, interessante. Mas, professor Carlos André, nós vamos ter, eu acredito que, voltar para a escola. Vamos ter que procurar cursos e, quem sabe, o curso do professor Carlos André. Fala um pouquinho, professor, agora como professor, como diretor de um ensino, uma instituição de ensino. Bem, baseando naquilo que você falou, nessa quantidade de cursos de inglês que há, cursos de espanhol, claro, muito importantes são, eu pude perceber, e desde 2000, eu sempre tive um sonho de criar esse curso de língua portuguesa, um curso que fosse voltado para o ensino da nossa língua pátria. Para quê? Para vestibulares, para concursos públicos, para aqueles que querem se atualizar, para profissionais como jornalistas, para o chamado português instrumental, português empresarial, que é extremamente importante, português para secretárias, que também é extremamente interessante. Então, criamos o curso de língua portuguesa, que é o primeiro curso do estado de Goiás. E estamos já com vistas à expansão, né, para outras cidades também, que é o nosso projeto, e estamos realmente ratificando